Quarto episódio do podcast Negócios Familiares Cash. É isso mesmo. 3 histórias anteriores maravilhosas de empresas como o Grupo Moraes de Castro, a Nova Brinque, a Qualivida. E estamos aqui numa empresa única, até porque ela é tricolor. E vocês sabem que eu sou Bahia e ela tem as cores do nosso tricolor, do nosso Bahia. Então, o episódio, eu quero antes de mais nada agradecer a Ira, que é um grande parceiro, o nosso podcast Negócios Familiares Cash, que tem esse propósito, de trazer os bastidores das empresas familiares. Aquilo que é peculiar, aquilo que faz essas empresas serem desafiadas no seu presente, no seu futuro, aquilo que realmente é diferente e é vivo e genuíno. E eu tenho o grande prazer de receber como convidados, vocês estão vendo aqui, ó, que marca bonita, ó. As cores pelo menos, sim, né? As cores pelo menos, né? Estou aqui com, antes de mais nada, a Paraguaçu Engenharia, uma empresa de construção que atua no Brasil todo, empresa baiana, mas também, né, com meus grandes amigos aqui, Felipe e Gustavo Moitinho, não é isso? Isso aí. Então, eu queria já agradecer a vocês, agradecer a toda a família Paraguaçu e pedir que vocês se apresentassem, né? Como é que vocês chegaram a Paraguaçu? O que vocês são na Paraguaçu? Eu vou trazer, lógico, como a gente já atuou lá, né, com programas de liderança, trabalho de cultura, mentoria, algumas coisas eu sei. Então, eu sei que vocês chegaram a Paraguaçu muito mais cedo, né, do que oficialmente, vocês já eram acordados cedo com o cascudo para ir ver obra. Então, a ideia é esse bate-papo. Felipe, quem é você? Se apresenta um pouquinho e como é que você chega a Paraguaçu? Eu sou Felipe Moitinho. Eu sou diretor comercial hoje e de desenvolvimento institucional da Paraguaçu. Eu costumo falar isso lá na empresa, de que eu comecei na Paraguaçu ainda criança, né? Meu pai fundou a empresa em 90 e eu nasci em 91. Então, naturalmente, como a empresa ela foi concebida, né, para fazer pequenas reformas, fazer agências bancárias, a empresa era meu pai e ele mesmo. Não tinha muita equipe, não tinha estrutura. Então, nos finais de semana que ele precisava trabalhar, ele acabava tendo que me levar também para dentro de obra. Então, eu vivo a Paraguaçu, respiro a Paraguaçu desde do meu nascimento. Você está com que idade? Eu estou com 33, faço 34 no mês que vem. Ok, aqui estamos com 2 irmãos, né? Não sei quem é o mais velho. Quem é o mais velho, Gustavo? Tá de sacanagem. Com certeza aí, né? E você oficialmente entra na Paraguaçu quando? Quantos anos atrás já? 2010. 2010. Então já são aí 15 anos, Então, né? 15 anos de Paraguaçu. Maravilha. Gustavo, e aí? Como é que é a Paraguaçu, independente dessa questão familiar, né, do tempo todo vendo lá? Eu quero citar aqui oficialmente, né, e já agradecer a ele, porque a autorização maior é dele, porque ele é que é o dono da criança, literalmente. Um abraço para o Dr. Elísio, essa figura marcante, muito conhecida, né, em todo o meio, não só do seu segmento, mas como empresário de sucesso. Gustavo, e aí? Como é que a Paraguaçu entra na sua vida? E vamos falar sobre isso com mais calma, mas qual é o seu papel hoje lá? Vocês dois são engenheiros, não é isso? Correto. Engenheiro de formação. Maravilha. Meu papel hoje é no setor de orçamento, sou responsável do setor de orçamento, e que a gente acaba se envolvendo em outras coisas, né? Eu me envolvo também um pouco na parte de planejamento, na parte executiva, e a gente tem tentando dividir cada vez mais aí esses papéis que o Dr. Elísio, como dono e diretor executivo, tem desempenhado, e a gente tenta absorver quanto mais esses papéis. A Paraguaçu em si é toda a minha trajetória profissional, né? Então, tudo que eu vi, tudo que eu aprendi foi dentro da Paraguaçu. E como o Felipe já comentou, realmente faz parte da minha infância, memória afetiva da infância. Paraguaçu sempre esteve presente, né? Os finais de semana, os dias que eu lembrava de meu pai, porque ele passava, no início as obras eram de reforma de banco, e era no interior, extremo interior da Bahia. Então, o momento que ele estava com a gente era no final de semana, e no final de semana, na obra. Então, era bater 5, 6 horas da manhã nos canteiros para entender como é que estava, se o pessoal chegou cedo, até no final da obra, na hora do almoço. Não tinha nenhum planejamento assim para justamente chegar de surpresa. Sim. Nas obras. E a gente participou disso, né? Seja na hora da entrega ou na hora de chamar atenção, assim, a gente assim, jovem, já via o Dr. Elísio já realmente atuando sábado, domingo, e a gente criança ali olhando, porra, é por aí mesmo? Vambora. Chamando a atenção, querendo pau dentro da obra. E a gente com 5 anos, domingo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, dentro da obra, o pau comendo. Tem um elemento que ficou muito presente aqui em todos os episódios, e isso é uma coisa que marca, inclusive na história de vocês, né, como pessoas, como profissionais, mas também como família,
que a formação, né, dessa nova geração, estamos aqui, minha gente, com a segunda geração. O Dr. Elísio é super jovem, continua atuando, ele que está no comando. Eles não usam a expressão na Paraguaçu, mas é como se fosse uma espécie de presidente, CEO, né? Mas eles já são aqui a segunda geração. E nós percebemos muito em todos esses episódios quanto que a formação das novas gerações vão muito além do que aquela formação do trabalho ou da universidade ou de cursos, né? Na verdade, começa quando vocês, muito pequenininhos, sem saber que o futuro obrigatoriamente seria dentro da Paraguaçu, começam a perceber o que é a cultura da Paraguaçu. Lógico que vocês com 5, 6 anos não iam pensar em cultura, talvez nem Dr. Elísio, né? Mas a gente tem visto isso, quanto que às vezes aquela educação de casa faz com que a empresa seja o que é hoje, vocês sejam o que é profissionais que são hoje, né? A própria ideia de vocês crescerem na empresa de uma forma natural e muitas vezes terem funções e missões maiores do que o próprio cargo, né? Vocês são efetivamente donos. Eu queria um pouquinho de vocês dois, e vocês se complementam. Explica um pouco para a gente, né? Estamos aqui gravando, é um canal de 65 mil seguidores. O que é a Paraguaçu? É uma empresa de construção? Fala um pouco o que é a Paraguaçu hoje, se vocês tiverem grandes números, que tipo de obra, tem corporação, etc. Quais são os segmentos que vocês atendem? Fala um pouco do negócio da Paraguaçu, dos produtos e serviços da Paraguaçu. A Paraguaçu começou como uma empresa de pequenas reformas e voltado muito mais para a parte de instituições financeiras, fazendo bancos, né? As mudanças de bandeira. Banco do Brasil. E na década de 90, tinha uma peculiaridade que essas instituições financeiras, a única forma dela acessar o público, ao cliente dela, era com lojas físicas. Então, a década de 90 foi uma década de franca expansão das instituições financeiras, porque eles precisavam acessar o máximo possível da população. Então, a Paraguaçu surfou essa onda. Enquanto as grandes construtoras não queriam ir para o interior, para a Ribeira do Pombal, para Luiz Eduardo Magalhães, que era muito longe, não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura naquela época, malmente tinha telefone, né, celular. Dr. Elísio viu como uma oportunidade e aí trilhou esse caminho. Só que aí, essa tipologia de obra, que foi que forjou o nosso DNA, tinha uma peculiaridade muito importante, de que a Paraguaçu tinha que se especializou em obras rápidas, que essas obras precisavam ser rápidas, obras que, eu falo isso geralmente nas apresentações comerciais, de que eram de envelope fechado. Então, a gente era marcado lá um dia, um horário, a gente com o envelope, com orçamento dentro desse envelope lacrado, a gente apresentava lá no banco, eles abriam todas as propostas e o melhor preço vencia, não tinha negociação. Sim. Então, desde a concepção, a gente tinha que entregar o nosso melhor preço. E, principalmente, o gerente da unidade estava presente em todas as reformas, todos os dias. Então, forçou, desde a concepção da empresa, para a gente entregar o máximo possível de qualidade. Então, o DNA da Paraguaçu foi forjado nessa tipologia. Obras rápidas, o preço o melhor possível que a gente poderia apresentar e com altíssima qualidade. Esse foi o principal aspecto. Como essas obras tinham uma sazonalidade, o Dr. Elísio viu, rapaz, eu não vou conseguir viver só de instituições financeiras. Eu tenho que ir atrás de tipologias de negócio que se assemelhem a esse tipo de construção e eu consiga performar bem. Então, o que se assemelhava a essa tipologia de obra era o varejo. Então, ele buscou ir para as lojas de departamento, tipo Renner, C&A, Casas Bahia. Ele foi para esse varejo porque eram obras rápidas, de preço justo ali e de altíssima qualidade. Então, focou nessa tipologia de varejo. E o varejo abriu um leque muito grande para a gente, porque esses players, Casas Bahia, Renner, têm grande visibilidade. E aí começou a aparecer a oportunidade de vários outros setores. Para cada capital tem pelo menos um shopping, que em cada shopping tem pelo menos uma Renner, um Riachuelo e uma C&A, lojas âncoras, né? E daí foram gerando novas obras. E aí um shopping em construção, quem que tá fazendo a Renner? Quem é que tá fazendo a Le Biscuit? É Paraguaçu, deixa eu chamar ela aqui para participar. E isso aí girou bastante. Aí cortando da década de 90 para hoje. Hoje a Paraguaçu tem 34 anos de existência, vai fazer 35 agora no mês de outubro, 26. Já mais de 2 bi de obras executadas. Entramos em praticamente todos os setores da construção civil. A gente faz a parte hospitalar, que é o setor de saúde, instituições de ensino, a gente faz indústria, obras portuárias, metroviárias,
mineração, infraestrutura. A gente está em quase todos os setores. Eu não vou dizer que estou em todos, porque posso não conhecer todos. Mas a maioria dos setores a gente está hoje. E a gente performa de A a Z dentro da construção civil, porque hoje a gente desenvolve projetos, a gente gerencia projetos, a gente faz captação de recurso, captação de terrenos para um cliente que está precisando crescer, precisando expandir e precisa de um terreno para construir. A gente busca o terreno, a gente busca o dinheiro, constrói para o cara. Às vezes a gente faz a gente aposta no nosso cliente e a gente investe do nosso dinheiro para construir aquele empreendimento para ele e ele me pagar da forma que ele puder. Então, assim, a gente está enfronhado realmente em quase todos os setores da construção civil. Incorporação, atuamos forte aí na parte de incorporação, construindo alguns prédios em parceria com a Caixa, alguns outros financiados pela gente mesmo. Fazemos bastante loteamento, Guanambi, Luiz Eduardo Magalhães, Irecê. A gente está bem enfronhado aí em todos os setores praticamente da construção civil. Aqui, Diego, Gustavo. Na próxima você me bote antes do comercial, porque você já viu, eu não vou conseguir. Não, eu não conhecia essa faceta, apesar de eu conhecer bem vocês, conhecer bem a empresa. Eu vi o comercial aí, eu quase disse, meu Deus do céu, né? Bom, só faço negócio com essa empresa. Maravilha. Eu gostaria de complementar só 2 pontos que eu acho que fazem sentido, eu estava registrando aqui. O primeiro ponto é a parte de instalações. Quando ele comentou aqui da parte de bancos, ele tinha que entrar no final do dia de uma sexta-feira e na segunda-feira de manhã cedo a gente precisava deixar pelo menos o banco limpo e operacional. Logo, era forçado de Dr. Elísio compreender e absorver conhecimento na parte de instalações, elétrica, hidráulica, incêndio, ar-condicionado. Então, acabou fechando o ciclo, o ecossistema da construção civil, que a gente foi forçado a entender, e isso também nos tornou um diferencial em poder pegar o pacote completo. Não é só uma construtora, mas eu entendo que a Paraguaçu hoje, 40%, 50% dela também é uma instaladora, porque qualquer obra nossa, a gente sempre tenta buscar a parte de instalações, e eu entendo que essa sinergia, até para o próprio cliente, é muito boa, de ter o pacote completo, não ter aquela briga entre instalador e construtor, e a gente poder respaldar ele em no contexto geral da obra. E o último ponto Felipe comentou de uma diversificação de clientes de setores da construção civil, e eu acho que um grande ponto diferencial, até para um futuro cliente que esteja ouvindo a gente gosta de sempre estar presente no momento de expansão do setor da construção civil. Ou seja, se hoje a rede hospitalar é a rede que de fato está indo bem e está precisando expandir, a gente vai aprender a fazer obra de hospitalar, vai se tornar especialista para poder, junto com ele, crescer junto. Então, se a pessoa da parte de indústria entende que tem uma oportunidade na parte de papel, no interior da Bahia, tem um interesse, se eu não for especialista, eu entendo que já tenho na minha carteira uma boa diversidade, mas se eu não for especialista, eu vou me tornar para poder atender e contribuir da maneira possível do que a gente já vivenciou. Como aqui vai ficar para a posteridade, eu quero dar meu registro, né? Até como alguém que às vezes eu esqueço desse detalhe, até porque passa tão rápido, mas eu sou mais velho que vocês, eu tenho 53 anos. E sou pai de Maria Clara, que tem 15 anos. E não tem orgulho maior para pai e mãe do que a gente ver que os filhos são verdadeiras águias, né? E eu quero aqui registrar, para que fique para a posteridade, os parabéns ao Dr. Elísio, também Dona Sueli, que é a diretora da empresa, que é a mãe deles, esposa do Dr. Elísio, porque, sem dúvida nenhuma, né, como os mais velhos diziam, são meninos de ouro. Não é porque eu estou na frente de vocês, não é porque vai ficar gravado, mas eu vejo um nível de determinação, de dedicação, vejo a complementariedade de perfis, independente que se a gente, e vocês quando assistirem, vocês vão ver isso, né? Vocês falam com muita paixão, os olhos de vocês brilham. E é sobre isso um pouquinho que eu queria falar. O que é diferente na empresa familiar? Imaginem que vocês são engenheiros, estivessem hoje atuando cada um em empresas que não são familiares. Quais são as peculiaridades da empresa familiar? O que é a gestão da empresa familiar? Sei e temos acompanhado que vocês estão vivendo uma grande transição, trabalhos na área de gente, mudanças na área de tecnologia, a própria estruturação de setores novos, né? Que não são tão novos assim, mas é diferente daquela origem dos anos 90. Então, falando menos efetivamente com preocupação dos especialistas, mas na visão de vocês, o que é diferente na empresa familiar? Seja pensando na Paraguaçu ou pensando até em outras empresas que são clientes de vocês. Deixa eu dar o meu ponto de vista. Fica à vontade. A gente toma café da manhã, almoça e janta Paraguaçu. Porque, querendo ou não, não trocar de garfo, a gente toca no assunto. Mesmo isso, quando viaja, Paraguaçu não muda. É uma coisa que é cotidiano de domingo a domingo. Então, eu acho que qualquer um de empresa familiar vai dar risada do que eu estou comentando aqui, porque realmente é inevitável.
a gente está aqui no momento de, sei lá, um Natal e acabou o assunto, pô, rapaz, você não me trouxe aquele relatório, eu quero que você me entregue. Pô, me responda aí. Porra. Então, enfim, é uma vivência, a convivência constante e que acaba se tornando, levando com naturalidade, que faz parte do nosso dia a dia, tá pensando na empresa, nela perpetuar, né? Eu acho que o Dr. Elísio hoje enxerga Paraguaçu talvez até como um legado, mais do que qualquer coisa. E ele se preocupa muito com isso, até o ponto de eu e Felipe aqui, ele sempre incentivou para que a gente buscasse entender como as coisas funcionam, não dando muito aqui como é o caminho das pedras, mas se joguem aí, porque já já eu lavo minha mão e é com vocês. Quem sabe, né, ele não está aqui com a gente hoje já de propósito, né? Porque como ele é muito mais inteligente que a gente, sagaz, perspicaz, ele já disse, já vou colocar a meninada com a cara na tela lá. Você deu uma boa sacada aí, que é bem capaz. Olha que eu insisti, viu? Vocês sabem, né? Uhum. Mas, legal, eu acho que esse é um elemento também muito forte, né? Na verdade, eu posso até sair da empresa, mas a empresa não sai de mim. E também a gente ouviu aqui, me lembro bem, no episódio da Nova Brinca com o Germano, ele dizendo que talvez realmente as empresas que se preocupam com perpetuidade, com legado, com longo prazo, são as familiares. Até porque anda tudo junto e misturado. E aí, Felipe, o que é peculiar, né, na sua leitura, a partir também da vivência Paraguaçu, daquilo que vocês conhecem do mercado, numa gestão de empresa familiar, o que é peculiar a empresa familiar? Eu acho que o grande diferencial é justamente isso. Nas grandes empresas, eu costumo ver isso nas negociações nossas com grandes grupos. O representante que está ali da empresa é um cara que foi contratado, com certeza é extremamente competente por estar num cargo ali de chefia, de diretoria, mas numa dificuldade ou em qualquer problema, esse cara vai ser tirado dali e sai. Ele não tem o mesmo compromisso, às vezes, na maioria das vezes, do que um cara que, tipo eu ou o Gustavo, que é filho e depende daquilo ali, vive, respira aquilo. A Paraguaçu é como se fosse um filho para todo mundo aqui. No meu caso, seria uma irmã, né? A Paraguaçu é minha irmã mais velha, mas ela faz parte da gente. Então, ninguém mais do que a gente quer que aquilo ali se desenvolva, cresça. A gente costuma conversar muito entre a gente mesmo para debater alguns assuntos. E eu vejo tanto o meu olho brilhar, quanto o dele, o de Gustavo, por exemplo, brilhar, quando a gente pensa em futuro da empresa, em desenvolvimento da empresa. E eu acho que numa empresa que não tem essa peculiaridade de ser familiar, a visão não é a mesma, sabe? O compromisso não é o mesmo, o gás talvez não seja o mesmo. Eu acho que o grande diferencial é esse, é que Dr. Elísio tem ao lado dele pessoas que pensam como ele, pensam querendo a mesma coisa que ele. Maravilha. Vamos falar de sucessão, né? Uma coisa é planejar uma sucessão com aquele processo estruturado, critérios, e outra coisa é que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Eu, particularmente, já disse para vocês várias vezes, me importa pouco a posição e a função e o cargo de vocês. Vocês acabam tendo um papel muito maior do que o cargo. Tanto que, como o Gustavo colocou muito bem, apesar dele ter uma área ou uma série de atividades estratégicas com planejamento dedicado, com certeza ele é envolvido em decisões, e vocês têm, inclusive, vamos falar sobre isso, uma espécie de estrutura de conselho. Mas, sucessão, como é que vocês entendem que vocês, apesar do Dr. Elísio ser muito jovem, muito atuante, dele ter uma marca forte no mercado, é uma marca, onde é uma marca individual, eu já vi em eventos, né, como é uma coisa impressionante, como as pessoas falam, né, eu tive já... Quer falar com ele. E tenho clientes, né, pessoas que trabalharam na Paraguaçu, que quando falam do Dr. Elísio, né, Deus no céu e Dr. Elísio na terra, e olha que o homem é brabo, né, personalidade forte. Mas assim, como é essa história de preparação para a sucessão? Vocês se sentem que é um processo que está acontecendo naturalmente? Vocês pensam nisso? Sei claramente, aqui a gente não traz nenhum tipo de fake, né? A relação de vocês é muito boa, mas vocês são diferentes. Como é que vocês veem? Hoje, você tem quantos filhos, Felipe? Tô indo pro segundo. Tá indo pro segundo. Parabéns, papai. Você ainda não. Tá aprendendo ainda, tá aprendendo. Ainda, né? Pois é, tem os filhos de vocês, né? Então, como é que vocês veem essa questão de sucessão? E provocando, né? E nós vamos viver isso numa organização onde nós vamos fazer um programa de preparação de sucessores, onde a gente tem que tem muito além da figura do número 1, né? Vocês pensam nessa questão de sucessão além de vocês?
Então, vocês são engenheiros que praticamente se formam na própria Paraguaçu, né, até onde eu me lembro, e vocês começam a assumir posições de gestão, posições mais do que de gestão. Vocês são pessoas que tomam as decisões chaves junto com o Dr. Elísio e demais diretores. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês falando sobre sucessão, preparação e como é que efetivamente isso é trabalhado. Eu acho que isso foi trabalhado parecido entre eu e Gustavo, mas, sendo bem sincero, a Paraguaçu ela não se preparou para uma sucessão. Não existia um planejamento. E meu pai, sendo bem sincero, ele não fomentou diretamente a questão da sucessão. Quando, diga-se de passagem, para Gustavo acho que foi da mesma forma, quando eu estava no terceiro ano e ia escolher minha profissão, e que eu escolhi engenharia, meu pai foi o primeiro a falar, rapaz, cai fora disso. Cai fora porque isso aí não tem futuro não. E ele foi um grande... ele foi contra eu ter escolhido realmente engenharia. Mas como eu vivi aquilo a minha vida inteira ali, a parte profissional, eu só via ele, né, como referência. E gostava muito de ver ele como minha referência, então não tinha outra opção, eu fui para engenharia. Não tinha dúvida. Mas voltando para a sucessão, a Paraguaçu não teve estruturado, sendo bem sincero. Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a estagiar muito cedo também na faculdade. Assim que eu entrei, eu comecei a estagiar também. E comecei a estagiar na Paraguaçu. Então, ele foi... eu até brinco isso com ele algumas vezes, que eu não sei se ele fez de propósito, já pensando nisso, e como você mesmo falou, que ele é muito inteligente. Então, muito provavelmente teve já um quê proposital. Mas eu trabalhei como estagiário com praticamente todos os supervisores da empresa, em quase todas as tipologias de obra da empresa. E foi tipo assim, colocado. Ele não tinha interferência direta, ele sempre fazia questão de que o líder principal de Felipe não era ele, era outra pessoa. Era o diretor técnico, o Ricardo, era o supervisor, era o engenheiro X. Então, eu fui ali caminhando em todas as tipologias de obra e fui galgando o meu espaço como qualquer outro engenheiro. Obviamente, eu tive oportunidades que talvez um outro engenheiro da mesma época que eu não tivesse, né? Mas eu fui estagiário, virei assistente técnico, fui engenheiro, tudo no tempo certo. Querendo ou não, você teve uma preparação acelerada e diferenciada. Exatamente. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vamos falar de cultura, mas eu acho que essa é uma coisa que é a cara da Paraguaçu. Pode até não estar escrito, mas a preparação de vocês é clássica, é receita de bolo, no sentido, não posso deixar de fazer isso. Rodar por diversas obras, entender que aqui você não tem um espaço já ocupado, você precisa entregar, você é cobrado, mesmo que seja no jantar de Natal, na ceia de Natal. Então, de uma certa forma, independente de tudo que vocês têm evoluído, em termos inclusive de gestão, mas muitas coisas, até porque do feitio do Dr. Elísio, ele efetivamente tem clareza de como ele vai fazer a caminhada. Ele pode não estruturar o processo como a gente ia na área de gestão. E aí, Gustavo, sucessão, e aí eu queria provocar uma coisa que o Felipe não abordou. Sucessão, além da sua preparação, vai além de vocês, é uma coisa que já preocupa vocês, é uma coisa que entrou no radar recentemente. Então, como é essa história de preparação para suceder? E lembre-se, uma frase muito forte. Na empresa familiar não existe sucessão, existe integração. Então, vocês foram integrados gradualmente. Vão assumindo não só funções formais, mas papéis. Vocês vão tendo um status e uma respeitabilidade que vocês conquistaram, não porque são filhos do Dr. Elísio e do Dona Sueli. Vocês conquistaram exatamente porque, inclusive, vocês cobram aquilo que vocês entregam. Nós já trabalhamos com vocês e eu sei que vocês jogam duro. É carne no pescoço. Né? Então, vocês cobram, vocês dão o melhor e aí vocês, de uma certa forma, criaram uma reputação própria dentro disso. O que você pode falar sobre sucessão? Eu acho que o Felipe foi muito feliz, que ele descreveu exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele me jogou dentro do almoxerifado. Na verdade, quando eu fui iniciar a parte na área profissional, eu disse a ele que eu não queria, inclusive, trabalhar na Paraguaçu. Eu queria começar em algum outro lugar, para pegar uma experiência diferente, um ar diferente, talvez eu trazer isso mais para frente. Sim. E, desde o início, vai para o almoxerifado, vai para o orçamento, vai para a obra, vai para a Feira de Santana, vai para Aracaju. Aí começa.
a gente teve todo tipo de experiência com todo tipo de gestor. Bonito para isso é job rotation. Pois é. Ou seja, rodízio de funções. E O homem não é administrador como eu, mas usa as técnicas todas de gestão. E nesse contexto, que o Felipe falou foi bem pontuado, ele realmente, no momento de uma cobrança mais austera, ele nunca se posicionou para poder, não, faça isso com ele não, muito pelo contrário, se ele soubesse, ele ia junto para poder cobrar. Perfeito. Então, assim, a nossa alavancada no setor da empresa, sinceramente, eu não entendo que foi exclusivamente porque somos filhos de Elísio, porque a gente começou também a buscar o nosso espaço e querer também ter nosso espaço dentro da empresa, de entregar realmente. Então, veio com respaldo. Então, o Felipe, onde passou, realmente entregou bem e foi diferenciado. Então, da mesma forma como eu via ele indo bem, eu falei, bicho, não é possível, eu também tenho que arranjar meu espaço aqui, é onde eu tiver botar meu pé, onde botar minha mão, eu preciso realmente fazer o negócio acontecer. Então, ele só me acompanha no futebol, né, que eu soube, o resto, né? Pois é, aí você foi polêmico de novo. Mas acredito sim que foi muito bem essa questão de conquistar também a confiança da equipe, de estar presente nos momentos de decisão difíceis. Então, acho que também foi conquistado, não foi apenas um título encaixado. Caiu de paraquedas, né? Exatamente. E perceba que na fala de vocês, em várias questões aqui já, tem uma fórmula, tá? Então, não é uma coisa que aconteceu por acaso. Tem uma fórmula, a fórmula de preparação, a fórmula da própria maneira da relação de estabelecer com o líder direto. Puxando esse gancho, e aí eu vou fazer de conta que eu não conheço essa seara, apesar da gente ter vivenciado isso junto, o que vocês podem dizer sobre cultura organizacional? Qual é a essência da Paraguaçu? Quais são os princípios e valores da Paraguaçu? O quanto que essa questão da cultura é algo que tem sido trabalhado? O quanto isso é importante para a Paraguaçu, inclusive, ser capaz de uma certa forma, vou exagerar um pouquinho, se reinventar, né? Então, hoje, o ticket médio das obras são obras em todos os cantos do Brasil, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essência, princípios e valores, cultura organizacional. Se me permitir. Fique à vontade. Eu entendo que é fundamental para uma empresa que está querendo alavancar e em crescimento como a gente está. Então, se a gente preza tanto, como o Felipe falou aqui, sobre a Paraguaçu, sobre o nome da Paraguaçu, sobre o legado que ela deixa, a gente quer que realmente um pedaço da Paraguaçu esteja sendo transmitida em cada canteiro de obra. Então, uma organização definindo realmente os pilares e os valores estejam bem claros, para que toda a peça que entra na empresa entenda quem é Elísio, o que é que ele preza para que a empresa de fato exerça. E cada vez mais, assim, quando a gente começou a obra muito pequena, como o Felipe comentou, todo mundo conhecia o Torito, ele sabia o nome de todo mundo por nome. Sim. Pedreiro, servente, ajudante, todo mundo. Eu também, Felipe também, a gente tem essa cultura de saber o nome de todo mundo pontualmente. E hoje a empresa tem mais de 1000 pessoas e não tem condição dele. Doutor, hoje em dia, quando a gente visita uma obra, ele fala, rapaz, eu conhecia todo mundo, não sei o nome de ninguém mais. Vem falar comigo, mas não sei o nome de ninguém. Ele até busca às vezes, mas não tem mais ninguém da antiga, já gerou a geração. Claro. E numa empresa que está realmente crescendo, numa empresa familiar, é importante a gente realmente deixar isso muito bem consolidado, para que o DNA da empresa seja realmente bem institucionalizado, para que todos sigam nessa mesma linha. Então, eu acho que essa parte aí de realmente todos os canteiros, porque normalmente a Paraguaçu costuma fazer obras, apesar de ser uma empresa baiana, a gente costuma fazer mais obras assim, fora da Bahia, né? No Brasil como um todo. Então, é difícil daqui transmitir o que realmente eu gostaria que o cara exerça. Apesar de que a engenharia a gente costuma levar daqui para lá. Pontualmente a gente contrata pessoas pontuais, mas costuma levar a engenharia sempre para o ponto de atuação. Mas essa questão de deixar bem consolidado o nosso DNA e que ele realmente seja propagado é um ponto forte. Aliás, um dos dias que mais me marcou na atuação com vocês, e marcou a da Mix, mas também me marcou na minha história, foi aquela transição online, onde todas as obras estavam ao mesmo tempo. Né? E aí, um passarinho me contou, inclusive ele se emocionou bastante. Porque é como se você, de certa forma, visse na tela o tamanho da empresa. Foi um encontro que a gente fez para falar de cultura, para falar da essência. Rapaz, eu acho que mais marcante ainda do que isso foi o trabalho que você fez com a gente lá que a gente estruturou o que é a cultura da Paraguaçu. Sim. Então, assim, isso foi muito interessante na Paraguaçu especificamente, porque apesar da gente não ter a cultura estruturada, né, institucionalizada dentro da empresa, não tinha. Todo mundo, a gente não tinha isso, mas todo mundo sabia, vivia aquela cultura, mas não estava escrito, resumidamente, não estava escrito o que era.
E a cultura da Paraguaçu é a própria essência de Dr. Elísio, né? Essa foi a chave do negócio. E na hora que a gente juntou ali os principais gestores da empresa para discutir o assunto, rapaz, era um comum acordo. Tinha lá quantos líderes? Tinham 60 pessoas. 60 pessoas. E todo mundo só fazia complementar. Mas todo mundo comungava dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Então, para mim, aquilo ali foi o principal. Tanto é que o doutor se emocionou pra caramba durante todo o evento, né? Maravilha. E vocês já comentaram um pouco isso, né? Só para a gente fechar essa questão. Vamos imaginar a Paraguaçu daqui a 15, 20 anos. Né? E vocês possivelmente estarão na empresa, no comando, mas algumas pessoas talvez não estarão mais na Paraguaçu. Como é que a gente mantém esta essência, mesmo o mundo mudando, as tecnologias de construção mudando, os clientes de vocês mudaram muito, são clientes bem diferentes daquele que se tratava muitas vezes, como meu avô dizia, no fio do bigode. Como manter essa essência? E aí eu queria já provocá-los. Eu queria que cada um contasse uma história que marcou vocês, só tem que ser objetivo, uma história que marcou vocês nessa jornada toda de vocês na Paraguaçu ou da própria Paraguaçu. Então cada um vai contar uma história e eu queria também ouvi-los um pouco sobre como é que a gente mantém essa essência. Vamos olhar a empresa daqui a 30, 40, 50 anos. Eu acho que para a gente manter a essência da empresa é a gente buscar, de fato, estruturar essa cultura da empresa para que hoje ela é de um jeito e daqui a 30 anos ela continue replicando os seus valores, continue emanando a mesma energia que ela emana hoje. Então, esse é o ponto principal. E algo que a gente também nunca tinha pensado até a chegada da Damicos lá junto com a gente, que foi essa questão da sucessão. Que sucessão não necessariamente seria com os familiares especificamente. Mas a gente já pensa hoje de que eu preciso buscar dentro da minha equipe pessoas que possam fazer o mesmo que eu faço, às vezes até melhor do que eu, na verdade. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal da gente. Desde o início, eu não penso em me aposentar tão cedo, obviamente. Então, penso ficar dentro da empresa ainda mais 40, mais 50 anos. Mas eu preciso estar preparando sempre alguém próximo a mim para que assuma o meu papel quando eu não estiver. É mais a cultura de sucessão até do que a preparação. Exato. Seja ela filho, seja ela um funcionário, seja lá quem for. E vocês têm várias gerações, até nas obras, né? Pessoas daqui a pouco, filhos ou netos, já trabalharam com vocês. Pensou na história ou quer um tempo para pensar? Mas a história relacionada a isso? Uma história marcante sua na Paraguaçu ou da Paraguaçu. Uma história que traduz um pouco o que a gente são. Quantos? 35 anos ano que vem. E aí uma história marcante. Vai pensando na história. Já tenho. Já tem? Então vamos lá. Não dá tempo para pensar. Mas, assim, a cultura, obviamente, e dentro da cultura você consegue realmente concretar aí deixar sólido alguns valores. Gostei de concretar. Alguns valores. Falou dinheiro. Alguns valores. Uma das coisas que eu achei, assim, que para mim é muito inspirador, que acho que é um DNA de Elísio, né, Dr. Elísio, meu pai, incentivar o desenvolvimento de pessoas. Dentro da empresa eu enxergo muito isso e eu acho muito bonito. Sim. E gostaria que isso continuasse mesmo com minha atuação, seja daqui a quantos anos. Se a gente for parar para contar aqui alguns casos, que é o caso da história aqui, nosso diretor administrativo da empresa, sim, ele foi o apontador de meu pai na primeira obra dele com a Paraguaçu. Perfeito. Hoje ele é o braço direito do meu pai na empresa. Sim, eu tenho pessoas ali que trabalhava como rejunte, hoje tem um cargo administrativo importante dentro da empresa. Sim. Então, assim... O menino de compras, que agora me faltou o nome dele. Né? Alexandre Rosa. Alexandre Rosa, isso. Se eu for contar os principais cargos dentro da empresa, temos várias pessoas que, de fato, buscaram seu papel ali e a gente viu essa pessoa se desenvolver. Olha, depois que realizou o desejo dele, olha, você sabia que eu consegui comprar minha primeira casa por causa de vocês? Sim. E assim, eu tenho um orgulho danado de trabalhar na empresa, porque foi aqui que eu consegui construir minha vida. Dessas pessoas são histórias quase que praticamente a própria história da Paraguaçu. Essa é uma das maiores satisfações que eu tenho de ver desenvolvimento de pessoas junto com a empresa, que então, eu acho que na verdade, você teve a capacidade de contar várias histórias, uma só, né? Porque são histórias da empresa, são histórias de famílias, são histórias de pessoas que eu já vi lá dizendo que viram vocês pequenos, né? Meninos, sim, garotos. Muito legal. E aí, qual a história que lhe marcou na Paraguaçu? Rapaz, eu não vou contar bem uma história, mas foi um dos processos que eu achei assim mais enriquecedor também, até para a própria diretoria,
é que num determinado momento, a Paraguaçu sempre foi um pouco amadora nessa parte de marketing, em se vender especificamente. Ela se vende muito pelo serviço. Se você tiver mais tempo, você vai vender até a China, a Índia. Porque com essa verve comercial, né, essa eloquência, vai precisar ter mais tempo. Você escuta de muita obra, mas vai lá, diga, filho. Sempre foi bem amador a forma como a gente se vendia. A gente se vende muito pela qualidade do serviço, qualidade de entrega, prazo, mas de se vender para um mercado, a visão nossa era até meio que ao contrário. Vou mostrar o mínimo possível que eu estou fazendo para meu concorrente não ver o que é que eu estou fazendo. Essa sempre foi a nossa principal linha de pensamento. Em um determinado momento, a gente se viu numa fase de tentar captar novos clientes, e aí eu tentei participar junto com meu pai, tentei criar junto com meu pai vamos criar um portfólio da Paraguaçu bem feito, vamos trazer aqui o histórico do que a gente já fez, porque com certeza isso vende. Né? A Paraguaçu já fez muita coisa e ninguém sabe, só quem sabe é Dr. Elísio e Ricardo, que é o diretor técnico. Mas isso não é visto fora. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa junto com a equipe de o que a Paraguaçu já fez. A gente não tinha isso estruturado, ninguém tinha esses números na cabeça. E a gente foi buscando essas informações e foi um negócio assim fantástico, que inclusive até a empresa de marketing... Até o Dr. Elísio se surpreendeu. Rapaz, temos 500 agências bancárias executadas ao longo da nossa história, mais de 40 academias feitas. Quando a gente foi puxando esses números, rapaz, ficou não é possível que a gente já fez isso tudo. Até ele mesmo falava assim, rapaz, não é possível não. Rapaz, você já fez obra no interior da Bahia? Aí ele contava 20. E já fez obra em Aracaju, quando a gente foi botando aquele gráfico, aquele mapa do Brasil, né? Que a gente, a Paraguaçu já fez obra onde? Já fez aqui. Só tem 3 estados que a gente não fez obra no Brasil. Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda. Então, quando a gente foi trazendo esses números... Rapaz, a gente viu, a Paraguaçu já fez coisa pra caramba, velho. Já tem uma história grande, extensa dentro da Constituição Civil. E muito por isso que ela tem esse legado, né? Pela história que ela construiu ao longo desses 35 anos. Então, além da questão de uma mudança, né, na perspectiva de como trabalhar o marketing, esse levantamento foi uma coisa que me marcou, que é como se você estivesse vivendo um filme. Vamos lá, né? Um nome bonito para isso é governança, mas de forma mais simples é como é que a gente gerencia conflitos em empresas familiares. Qual é a estrutura de governança de vocês? Além da figura que está sendo citada aqui o tempo todo do Elísio, vocês têm um conselho, tem conselheiro independente, como é que as decisões estratégicas são tomadas. Então eu queria falar, governança e gestão de conflitos. E aí, Maísa, minha sócia, participou do episódio anterior e ela estava trazendo um elemento muito importante, né? Que empresa familiar tem a ver com laços, né? E nós temos que gerenciar de uma forma que esses laços não sejam destruídos. Porque desgastes vão existir. Vocês já devem ter brigado, aqui a gente conta tudo, vocês já devem ter brigado alguma vez, né? Mesmo que tenham sido brigas respeitosas de opiniões diferentes. Como é que vocês gerenciam conflitos familiares, inclusive com o próprio Dr. Elísio, né? Como é que se gerencia? E aí, lembre-se que a gente está falando aqui, dando conselhos, são pessoas, minha gente, 90% das empresas do Brasil são familiares, e nós não falamos dessas empresas. 90%, Gustavo, é isso mesmo. Então, quem está nos assistindo, às vezes é uma chance, né, já que não pôde ainda nos contratar como consultor, de através de vocês ouvirem conselhos, e eu vou pedir conselhos daqui a pouco. Como gerenciar conflitos em empresas familiares e como é a governança da Paraguaçu? Eu queria comentar desse assunto, que é bem importante. Eu acho que o ponto forte hoje da nossa empresa, né, da empresa que é uma empresa familiar, é que tanto meu pai quanto minha mãe sempre cobrou muito da gente uma certa maturidade e coerência. Certo? Eu posso tomar uma decisão, mas eu tenho que ter um embasamento para a tomada dessa decisão. Então, ele sempre cobrou muito da gente maturidade. E eu acho que Gustavo, por exemplo, é extremamente maduro. Eu sou extremamente maduro, porque briga familiar e discussão dentro lá da empresa acontece o tempo todo. Eu tenho diversas divergências, às vezes na linha de raciocínio de Gustavo, por exemplo, mas eu interpreto que quanto mais diferente a gente for na linha de pensamento, melhor. Porque a gente consegue levantar o máximo possível de possibilidades do que pode acontecer. E se a gente pensasse igual, a gente ia incorrer no mesmo erro. Sim. Então, isso eu acho que é extremamente importante. Mas a gente precisa ter maturidade para debater todos os pontos, trazer os pontos importantes e saber ali chegar numa conclusão. Porque mesmo a gente divergindo, em algum momento a gente precisa
apaziguar e dizer assim, ó, vai ser assim, vai ser assado. E aí, um ponto muito importante, muito inteligente da parte também da diretoria em si, que não foi só do Dr. Elísio, foi a decisão dele, mas toda a diretoria compartilhou isso, é que a gente criou um mini conselho, Sim. que são os diretores, que é eu, Gustavo e mais 4 diretores, dentre eles meu pai, e que toda decisão importante é votada. Então, maioria venceu, acabou, não interessa Sim. aí quem acha, quem não acha, o que é, o que não é. Maioria venceu, segue o que a maioria votou. Então, até ele mesmo, se ele for vencido, doutor Elísio, ele abdica também da ideia dele para que o conselho siga. Isso, na verdade, foi uma das decisões, eu acho, que na vida corporativa dele, foi uma das grandes sacadas, foi que ele não segue só no feeling. Ele entende 1, 2, 3 pessoas que ele segue uma linha de raciocínio que é interessante para ele, e ele realmente ouve. Entendi. Não vai só no feeling, ele realmente ouve. Ele fomenta... Ele e todos os diretores, né, fomentam também a oposição, né? Para entender quais são, por que você tá votando Sim. contra. E aí, estressa o assunto até chegar, ó, vamos votar agora. Agora a gente vai decidir. Não, eu vi isso de perto várias vezes. Realmente, apesar de toda a vivência, todo o feeling, como você colocou, Gustavo, ele tem uma escuta ativa, ele assimila, ele digere e automaticamente vai tomar a decisão. Mas, sem dúvida nenhuma, essa perspicácia, inclusive, de ouvir bastante. Apesar dele ter alguém de muita bagagem, alguém de muita força na decisão, mas de ouvir quantas reuniões eu já fiz, né, que a gente viu ele ouvindo, observando e assimilando. E aí, conflitos familiares e governança. O que você pode, além do que você já comentou, o que você quer acrescentar? Apesar de Felipe falar que a gente diverge muito, eu acho, sinceramente, eu não lembro nenhuma vez de eu ter brigado. Sim. Então, e, pois é, meus pais mesmo... Eu soube que você briga muito no Baba, né? Baba, para quem está nos assistindo, na Bahia, Baba é jogar bola. De resto, eu soube que você é tranquilo. É a única parte que eu sou bom, né? Mas vamos lá. Meu pai e minha mãe, que é marido e mulher, a gente Sim. sabe que no relacionamento existem divergências. E eu não me lembro de meus pais brigarem. Entendi. Ou seja, eles sempre souberam lidar com os conflitos. Sim. Como eu já falei, o trabalho saía do trabalho e ia para casa. Mas numa divergência, sempre ficou uma divergência de trabalho Sim. e a gente, como o Felipe comentou, num conselho conseguia se resolver. Mas briga mesmo, nunca levou para a parte pessoal. Sinceramente, Sim. nunca enxerguei isso, levar para a parte pessoal. E essa questão da formação de um conselho, eu acho que é o segredo do negócio, porque sai um pouquinho, às vezes, da parte pessoal, sai um pouquinho da parte ali de feeling, de uma tomada de decisão, que quando você traz pessoas com opiniões diferentes, que acho que isso é legal que a gente faz direto. Eu provoco ele ter uma opinião diferente e eu dou tentando convencer ele da minha opinião e a gente tentar chegar no meu termo para seguir o caminho. Eu acho que essa é a parte fantástica aí de realmente ver visões diferentes de um mesmo contexto. Maravilha. Viu como passou rápido? Estamos caminhando para o final, não acabamos ainda não. Lições aprendidas. Cada um aí o que poderia dizer de lições aprendidas até aqui. Estamos falando de empresas familiares. Estamos falando de gestão de empresas familiares. Estamos falando de grandes desafios. Além de lidar todas essas peculiaridades de empresa familiar, são empresas que muitas vezes não têm grandes investidores, utilizam recursos próprios. Todas essas questões, elementos que acontecem na família têm um maior impacto. Que lições aprendidas vocês poderiam deixar para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir? Mas um grande ponto aí importante que eu recomendaria para todas as empresas familiares é que o quanto antes você conseguir olhar para dentro da sua operação e estruturar essa operação para que ela não dependa, porque nas empresas familiares eu enxergo muito isso, de que as empresas dependem muito daquele líder, daquele gestor, daquele dono ali da empresa. E num dia que aquele dono faltar, Sim. a empresa se acaba. Eu já vi vários cases desse tipo. 70% das empresas familiares morrem na segunda geração. Pois então. Então, quando você... Isso vai aumentando no Quanto antes você conseguir olhar para a sua operação e ir desenvolvendo líderes, Perfeito. Dando mais... Diminuir essa dependência, né? Diminuir a dependência... Nossa. Você está criando, você está fazendo com que seu legado seja perpetuado. Ele não vai parar em você. Eu acho que isso é o grande trunfo de a gente ter agora, né? Mesmo sendo 35 anos depois, Sim. mas começar a pensar nisso agora, eu acho que foi enriquecedor, de fato. E uma empresa jovem, né? 35 anos tem uma história, porque vocês fizeram muita coisa. Por exemplo, eu tomei um susto aqui com 500 agências, mas é uma empresa jovem, né? Porque no Brasil, 35 anos é quase uma exceção. Mas quando a gente fala em outros países de empresas
né, que realmente são longevas, a gente fala de 100, 200 anos. Maravilha. Você já matou outra pergunta aí, porque eu ia provocar com lições aprendidas, conselhos para as empresas familiares. Você fez 2 em 1. E aí, Gustavo? Lições aprendidas, conselhos para empresários e para empresas familiares. Rapaz, está parecendo a mentoria que você fez. Lições aprendidas. Você, lições e aprendizados. Isso aí. Eu acho que uma coisa que está sendo muito sagaz da parte de meu pai é essa questão dele estar presente nessa transição. Sim. Porque ele está acompanhando e ver quando está indo para um caminho que ele não concorda, Sim. ele poder posicionar e empurrar de volta para o caminho que está acontecendo. Então, essa transição, não aguardar de fato acontecer uma situação que impossibilite dele estar presente, seja por saúde, seja por decisão realmente de sair do país, mas que isso aconteça com a pessoa ainda ativa e podendo estar dentro da operação. E aí a transição até para os liderados vai ser facilitada, porque ele vai poder validar as nossas decisões, vai acompanhar se a gente está indo pelo caminho correto e não vai perder ali aquela química que é ter ali aquele, querendo ou não, doutor Elísio, a essência do negócio, porque é a presença dele, as decisões deles no final é que realmente importam e que realmente tem força dentro da empresa. E eu acho que é uma diferença grande, entender que ele é insubstituível, mas que ele pode preparar pessoas, preparar a empresa para que sinta menos falta dele, né? Porque isso é uma coisa que um dos artigos que a gente escreveu, falando um pouco dos bastidores do sucesso de empresas familiares, é a figura desse empreendedor. Alguém que está além do tempo, alguém que foi visionário, alguém que teve coragem, correu riscos, né? Quando vocês dizem aí que ele optou por um segmento que ninguém queria, né? Alguém que muitas vezes vai de encontro à maré, né? Alguém que muitas vezes, apesar de buscar ouvir as pessoas e ter suporte externo, essa é outra coisa que apareceu muito nos nossos episódios, a diferença que fez o ter suporte externo, não obrigatoriamente consultorias, mentorias, mas às vezes alguém ali como conselheiro, formal ou informal. Acabou que a gente não mencionou o Ricardo Andrade, que também faz parte do conselho, e ele realmente é como se fosse da família também, sim, né? Lógico, faz parte desse mini conselho que Felipe falou, e que toma decisões junto conosco, como Gildo, Ricardo, doutora Sueli, Felipe, eu. Sim. Então, e fora pessoas, né? Que eu não devo, acho que vocês também não, mas fiquem à vontade. Se a gente for citar aqui funcionários que são a cara da Paraguaçu Engenharia, pessoas marcantes, né? Pessoas que realmente você diz, não precisa nem usar a farda que parece que está ali tatuada com a Paraguaçu, se são pessoas criadas e formadas. Eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe essa coisa do desenvolvimento de pessoas. Pessoas que, a grande escola delas, muitos engenheiros, a escola foi a Paraguaçu. Sim. Pessoas preparadíssimas hoje para enfrentar contratos de qualquer porte, mas que começou ali e que aí também, Felipe, pode não estar escrito, mas a gente nota assim, uma espécie de categoria de obras. Você vai primeiro aqui para o Campeonato Baiano, depois vai para a Copa do Nordeste. Como a gente é Bahia, né? A gente aí é Libertadores. É outro nível. É outro nível. Mas vamos lá. Fechando um pouquinho aqui, já como fala final de vocês, que mensagem, e aí eu queria que vocês olhassem para a câmera, que mensagem vocês gostariam de deixar, não só para a comunidade da Paraguaçu Engenharia, lembrando que a comunidade é muito mais do que colaboradores, são famílias de colaboradores, são clientes, são fornecedores, então é um verdadeiro PIB, né, uma verdadeira microeconomia gerada pelo Paraguaçu. Que mensagem vocês gostariam de deixar para a comunidade Paraguaçu Engenharia? E se quiserem deixar alguma mensagem específica para a família, na figura de seu pai e sua mãe, fiquem à vontade. Então a palavra é de vocês. Bom, missão difícil. Bomba no final. Missão difícil pra caramba. Ficar gravado na posteridade. Mas a comunidade Paraguaçu, eu queria passar a mensagem que a gente passou, inclusive, naquele meeting que a gente teve, né, tanto virtual como no presencial, de que a Paraguaçu, ela foi concebida por Dr. Elísio, mas ela é um organismo vivo. Ela é feita de pessoas. Então, a Paraguaçu só está onde ela está hoje por conta de você, por conta do profissional que você é, pela assistência que você dá, tanto aos colaboradores internos quanto aos colaboradores externos. Então, a Paraguaçu deve muito a você, hoje, que está na comunidade Paraguaçu, e queremos que você perpetue junto com a gente, cresça junto com a gente para a eternidade. Você que entrou hoje, novo colaborador, estagiário, assistente técnico, assistente auxiliar, tenha certeza que o desejo da Paraguaçu é que você se desenvolva como profissional
e acompanhe a gente ao longo de toda a sua trajetória profissional. Esse é o grande trunfo hoje da Paraguaçu, que o Gustavo trouxe muito bem, que é o desenvolvimento de pessoas. E a Paraguaçu só é o que é por conta de vocês. Eu vou pegar carona no recado dele, porque eu ia falar a mesma coisa e realmente acho que isso é natural e é muito real, assim, interno, acho que da Paraguaçu em si, meu, de Felipe, do Dr. Elísio, que é realmente o desenvolvimento de pessoas. Não é da boca para fora, que é muito satisfatório ter vocês crescendo junto conosco. E estamos atentos às pessoas que realmente estão aqui buscando, porque a empresa não vai ficar por aqui. A intenção nossa aqui realmente são mais de 35 anos de existência e desenvolvimento. Estamos só no começo dessa alavancagem aí, estilo JK. Isso aí, maravilha. Maravilha. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a família Paraguaçu Engenharia. Foi um bate-papo muito gostoso, muito especial. Vocês, apesar de jovens, são muito maduros, são muito conscientes da responsabilidade que vocês têm desse legado e os desafios são enormes. E eu queria também agradecer a todos vocês, agradecer particularmente ao nosso parceiro da ilha, mas agradecer a todos vocês que mais do que têm nos assistido, têm compartilhado e com essa missão, fazer chegar em todos os cantos do Brasil a importância das empresas familiares. Então estamos finalizando aqui o quarto episódio é isso mesmo, e venha para o próximo episódio com a gente. Muito obrigado.